Imagina uma época em que os homens e mulheres de Deus lutavam com bravura por liberdade, onde as terras estavam em guerra constante e o povo de Israel, após anos de opressão, clamava por ajuda. Um tempo onde a coragem não era apenas uma virtude, mas uma necessidade para a sobrevivência. Nessa história, entra Débora, uma mulher que não apenas se levantou, mas foi escolhida por Deus para guiar seu povo. A história de Débora é uma história de coragem, sabedoria e fé inabalável. Ela não apenas desafiou os preconceitos de sua época, como também se tornou um símbolo de liderança, uma mulher que, com sua fé e ação, fez história. Débora, uma mulher simples da tribo de Efraim, era, como poucas mulheres em seu tempo, uma profetisa. E o mais impressionante, ela era uma juíza de Israel. Vivemos em um tempo onde as mulheres são líderes em diversos campos, mas, na época de Débora, isso era quase inimaginável. As mulheres eram frequentemente relegadas ao papel de donas de casa, enquanto os homens eram os guerreiros, os juízes, os líderes. Mas Débora, com seu coração voltado para Deus, não se conformou com as limitações impostas por uma sociedade dominada por homens. A Bíblia nos conta que Débora julgava Israel em tempo de paz, livro de Juízes capítulo 4 versículo 4. Ela não se limitou a um cargo de reconhecimento, mas usou sua posição para guiar, aconselhar, instruir e, acima de tudo, trazer o povo de volta à obediência a Deus. Sua casa, sob uma palmeira, era o lugar onde as pessoas vinham buscar conselhos, onde os problemas de Israel eram resolvidos. Ela era, sem dúvida, uma mulher com um profundo entendimento de Deus e um espírito sábio e justo. Mas seu papel não se restringia à julgadora. Ela também era uma profetisa, e por meio dela, Deus falava diretamente ao povo. Débora não temia proclamar a palavra do Senhor, mesmo quando a mensagem era difícil, mesmo quando as circunstâncias estavam ao limite. Quando o povo de Israel clamou por socorro, sendo oprimido pelos cananeus e comandados por um rei tirano, Débora recebeu uma palavra de Deus para libertar o povo. Em um momento de extrema necessidade, Débora recebeu uma mensagem divina que mudaria a história de Israel. Ela convocou Baraque, um comandante militar israelita, e lhe disse: "O Senhor, Deus de Israel, ordena que você vá e reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e que vá até o Monte Tabor. Eu atrairei o comandante do exército de Jabim, o rei de Canaã, e o entregarei nas suas mãos." Livro de Juízes capítulo 4 versículos 6 e 7. Mas Baraque, embora obediente, não teve a mesma confiança de Débora. Ele sabia que, com uma batalha tão grande, precisava da orientação de alguém que tivesse a presença de Deus de forma visível. Então, ele respondeu: "Se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei." Livro Juízes capítulo 4 versículo 8. Débora, com sua coragem imensurável, não hesitou. Ela disse: "Certamente irei contigo, mas a honra da vitória não será sua, porque o Senhor entregará Sísera, o comandante do exército inimigo, nas mãos de uma mulher." Livro de Juízes capítulo 4 versículo 9. E assim, Débora foi com Baraque, sabendo que a batalha seria travada pela força de Deus e não pela habilidade militar humana. A batalha ocorreu no Vale de Jezeel, onde o exército de Israel enfrentou o poderoso exército cananeu, comandado por Sísera. A narrativa bíblica é clara. Foi uma vitória miraculosa de Deus, com o exército de Israel prevalecendo contra as forças aparentemente invencíveis dos cananeus. As forças naturais foram usadas por Deus para desestabilizar o inimigo. Quando Sísera percebeu a derrota, ele fugiu para as montanhas. Mas a história de Débora não é só sobre o comando de uma batalha. O grande triunfo que ela vivenciou estava também em ver o cumprimento das palavras do Senhor. A honra da vitória, como Deus havia profetizado, não foi para o comandante Baraque, mas para Jael, a esposa de Eber, que, com astúcia, matou Sísera com uma estaca de tenda enquanto ele dormia. Quando Débora e Baraque celebraram a vitória, não foi apenas uma celebração de uma batalha vencida, mas de uma promessa cumprida, de um povo que havia sido libertado e de um Deus que estava, mais uma vez, ao lado de Israel. Débora, em sua canção de vitória, exaltou a soberania de Deus e a coragem das mulheres que participaram dessa luta. Ela declarou: "Louvem os senhores da terra, porque as mãos das mulheres combateram por Israel." Livro de Juízes capítulo 5 versículo 2. O que podemos aprender com a história de Débora? O que ela nos ensina sobre liderança, coragem e fé? Primeiro, Débora nos mostra que a verdadeira liderança não depende de status ou posição. Ela não buscou a liderança, mas foi chamada por Deus para essa missão. Ela nos ensina que, em tempos de crise, Deus escolhe aqueles que estão dispostos a ouvir e a obedecer a sua voz, independentemente de sua aparência ou de seu gênero. Débora também nos ensina sobre a importância de se ter coragem para agir. Ela não hesitou em assumir o papel de juíza, de conselheira e de líder militar. Mesmo em uma sociedade patriarcal,
ela se levantou com a autoridade dada por Deus. Ela acreditou em Deus e em sua promessa, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Além disso, a história de Débora nos desafia a não buscar a própria honra ou glória, mas a entender que a verdadeira vitória vem do Senhor. Ela teve a sabedoria de saber que, se Deus estava no controle, a vitória seria dele. E, como líder, ela foi capaz de direcionar o povo para dar toda a glória a Deus. Finalmente, a canção de Débora, registrada em Juízes 5, é uma das mais belas expressões de louvor e gratidão a Deus. Ela não apenas celebra a vitória, mas também exalta a coragem das mulheres e a intervenção de Deus. Sua vida foi uma demonstração de que, quando Deus escolhe alguém, Ele capacita essa pessoa, e a história de Israel jamais seria a mesma sem Débora. O legado de Débora é eterno. Sua vida desafia gerações a confiar em Deus, a serem corajosas e a assumirem papéis de liderança quando chamados por Deus, independentemente do que a sociedade ou a cultura ao redor ditam. Ela foi uma mulher que ousou acreditar nas promessas de Deus e, em sua ousadia, libertou uma nação. Hoje, seu exemplo continua a ecoar como uma inspiração para todos aqueles que buscam viver com coragem, fé e liderança, independentemente das circunstâncias que o cercam. Que possamos aprender com Débora a sermos fiéis, a liderar com sabedoria e a sempre colocar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é quem nos dá a vitória. Essa é a história de Débora, uma mulher que se destacou como juíza, profetisa e guerreira, uma mulher que não apenas desafiou as expectativas de seu tempo, mas que foi instrumento de Deus para a libertação de seu povo. Ela nos ensina que, com fé e coragem, podemos vencer as batalhas da vida. Que sua história nos inspire a ser audaciosos em nossa confiança em Deus e a liderar com coragem, sempre guiados pela sua vontade. Se você gosta de conteúdos bíblicos, nos ajude se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Quer aprender a criar canais evangélicos como esse? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Quai, Instagram e Facebook? Deixe um eu quero nos comentários que estaremos abrindo um grupo para ensinar como você pode ter um canal monetizado no segmento evangélico e abençoar vidas ao mesmo tempo.